Bom dia, nós vamos resolver a questão. O conjunto consiste de 3 barras de titânio e uma barra rígida AC. Determine o deslocamento vertical do ponto F. Considere o módulo de elasticidade do titânio igual a 350 GPa. Bom, então aqui a gente tem uma estrutura que é composta de 3 barras de titânio. Então nós temos aqui a barra AB, a barra CD e a barra EF. E uma barra rígida, que vai de A até C. E a gente aplica essa força de 20 kN. Quando nós aplicarmos essa força de 20 kN, o que vai acontecer é que essas 3 barras de titânio elas vão se deformar devido à carga axial. E a gente precisa, então, saber qual é o deslocamento total deste ponto F na direção vertical. Então, esse deslocamento ele vai ser o resultado da composição dos deslocamentos de todas essas 3 barras. Então, esse é um ponto que é fundamental para a gente entender esse problema direitinho. Todas as 3 barras de titânio elas vão se deformar. E é o processo de composição dessas 3 deformações que vai possibilitar que a gente calcule exatamente a deformação do ponto F. Então, a gente vai precisar fazer alguns desenhos auxiliares para poder compreender esse processo e estabelecer uma estratégia de solução. Vamos fazer isso então. Bom, então está aqui à direita o desenho auxiliar. E nesse desenho auxiliar, a gente está representando o deslocamento de cada uma das 3 barras. Ou seja, a gente está mostrando elas deformadas e os deslocamentos indicados. Note que a gente está mostrando a barra AB com um deslocamento da extremidade maior do que da barra CD. Ou seja, uma deformação maior do que na barra CD. A gente não pode ainda afirmar que isso é verdade. Por que a gente não pode afirmar ainda? Porque a área AB ela é maior do que a área CD. Em princípio, então, se a gente aplicar a mesma força nas 2 barras, a barra CD vai se deformar mais, porque ela tem uma área menor. E a área ela aparece no denominador da equação do deslocamento da extremidade da barra. Por outro lado, a gente tem a força de 20 kN atuando mais próxima, ela não está atuando no centro. Então essas 2 barras, AB e CD, não vão estar atuadas pelo mesmo valor de força. Isso aconteceria se a gente tivesse a força de 20 kN exatamente aqui no centro. Aí a gente teria 10 kN para a barra AB e 10 kN para a barra CD, mas isso não ocorre. A barra EF, onde está aplicada a força de 20 kN, está deslocada mais para a esquerda. Então a força na área AB vai ser maior. Isso pode compensar o fato dela ter a área maior. Então a gente vai desenhar aqui uma representação da barra AB com uma deformação maior do que da barra CD, mas a gente não pode afirmar isso ainda nesse momento. Pode ser que seja o contrário. Bom, mas se for o contrário, o raciocínio ele é muito semelhante. O raciocínio é o mesmo, só vai mudar na realidade que a barra AC vai estar inclinada não dessa maneira, né, como está no desenho, mas de uma maneira diferente. Bom, então aqui a gente está mostrando, vamos analisar agora barra por barra. A barra AB, a gente está mostrando aqui o deslocamento que ela sofre aqui na extremidade. Vamos chamar esse deslocamento de delta A em relação a B. A barra CD, nós estamos mostrando o deslocamento de C em relação a D. E a barra EF, a gente está mostrando aqui o deslocamento do F em relação ao E. Então essas 3 barras, a gente está vendo aqui que elas vão sofrer um estiramento, elas vão se deformar sob tração. E o deslocamento total do ponto F, como é que a gente vai calcular ele? A gente vai representar esse deslocamento do ponto F como sendo o deslocamento desse ponto E, que veja só, ele é calculado de acordo com os deslocamentos de A em relação a B e de C em relação a D, a gente vai já ver como é que a gente faz isso, mais o deslocamento devido à deformação da barra EF, que é o deslocamento do F em relação ao E. Ou seja, repetindo, o deslocamento total da barra F, do ponto F, vai ser feito através da soma
do deslocamento desse ponto E mais o deslocamento do F em relação ao E. Ou seja, o deslocamento do ponto E ele é devido ao deslocamento das barras AB e CD. E o deslocamento do ponto F em relação ao ponto E é devido ao próprio estiramento da barra EF. Então, a gente vai poder escrever essa equação, ΔF igual a ΔE mais ΔF em relação a E. Antes da gente colocar as equações, vamos verificar como que a gente poderia calcular esse deslocamento ΔE do ponto de vista da geometria. Para isso, a gente vai precisar de um terceiro desenho auxiliar. Então, nesse desenho auxiliar, para clareza de visualização, a gente repetiu essa parte inferior da figura, que a gente usou agora há pouco. Então, está aqui ela. Ora, essa figura geométrica que a gente está vendo aqui, ela é uma figura geométrica onde a gente pode reconhecer um triângulo. E como é que a gente pode reconhecer esse triângulo? Se a gente traçar uma horizontal a partir do ponto C', aqui, na direção da coluna AB. E esse triângulo é um triângulo retângulo, que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E a gente conhece muito bem as relações de triângulos retângulos. Então, se nós conhecermos esse triângulo retângulo que a gente está desenhando aqui agora, a gente verifica que esse lado do triângulo retângulo é exatamente o deslocamento do A em relação ao B menos o deslocamento do C em relação ao D. Então, a gente escreveu aqui deslocamento do A em relação ao B menos o deslocamento do C em relação ao D. E aqui, essa partezinha do retângulo que ficou aqui no meio, a gente tem o deslocamento do ponto E menos o deslocamento do ponto C em relação ao D. E, através do processo, já que a gente gerou um triângulo, a gente tem aqui os valores dos catetos desse triângulo, e nós temos um problema aqui de semelhança de triângulos. Então, a gente tem um triângulo maior, cujo cateto, um dos catetos é 1,25 metros, e o outro é ΔA em relação a B menos ΔC em relação a D, e um triângulo menor, onde os catetos são 0,75 metros, e ΔE menos ΔC em relação a D. Então, a gente vai poder resolver um problema de semelhança de triângulos aqui, para calcular esse deslocamento do ponto E, o ΔE. Bom, então, esse deslocamento ΔE a gente vai usar o processo de semelhança de triângulos para calculá-lo. Daqui a pouquinho a gente vai escrever as equações. Então, agora a gente pode estabelecer uma estratégia para resolver esse problema. Veja só, foram vários desenhos aqui e esse problema ele pode não ser tão simples para a gente compreender a sequência de passos de solução. Então, vamos colocar os passos para a gente resolver. Primeiro, a gente tem que calcular esses dois deslocamentos, ΔA em relação a B e ΔC em relação a D. Então, vamos colocar aqui como procedimento de primeiro cálculo que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui o primeiro cálculo, vai ser o ΔA em relação a B. Depois, a gente vai calcular o ΔC em relação a D. De posse desses dois deslocamentos, usando o processo de semelhança de triângulos, a gente vai calcular esse ΔE. Então, o nosso terceiro cálculo vai ser o cálculo do ΔE. O quarto cálculo vai ser o cálculo do deslocamento F em relação a E, que depende apenas da força e das características dessa barra de E em relação a F. E, uma vez que a gente tem então calculado no terceiro e no quarto passos, ΔE e ΔF em relação a E, a gente calcula então como quinto passo esse ΔF. Então, a gente vai fazer essa sequência para fazer o cálculo do deslocamento do ponto F. Bom, vamos agora pensar nas equações. Já que a gente traçou uma estratégia, vamos pensar nas equações para a gente resolver o problema. Então, vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer é o deslocamento do A em relação ao B.
Então, deslocamento do A em relação ao B, a gente vai usar, vamos colocar aqui, que agora a gente vai raciocinar com as equações. Então, a gente vai usar a equação do deslocamento devido à carga axial. Então, a gente tem a força que age nessa barra AB, vezes o comprimento da barra AB, dividido pela área da barra AB, dividido pelo módulo de elasticidade da barra AB. Então, nós podemos analisar agora. Nós temos o comprimento da barra, é dado do problema. Temos o módulo de elasticidade, que é o módulo de elasticidade do titânio. Temos a área, também é dado do problema, mas não temos a força. E essa força, então, se a gente não tem ela, a gente vai ter que calcular. Então, a pergunta é, como que a gente poderia fazer para calcular essa força, FAB? Bom, então a gente vai ter que fazer um procedimento aqui específico para o cálculo dessa força. Separado desse cálculo dos deslocamentos. Vamos separar as duas coisas. Então, a força que está agindo no cabo AB, ela age também nessa barra AC, que é a barra rígida. Então, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre dessa barra AC para verificar se a gente pode, através desse diagrama de corpo livre, calcular essa força AB, porque ela vai aparecer no diagrama de corpo livre. Vamos lá, então, fazer o diagrama de corpo livre. Pronto, aqui nós temos o diagrama de corpo livre daquela barra AC. Então, a gente tem a força de 20 kN para baixo e as forças FAB e FCD aqui para cima. Bom, quando a gente tem um diagrama de corpo livre, que a gente precisa calcular as forças, a gente vai usar as equações de equilíbrio estático. Então, a primeira equação que a gente pode usar nesse caso é a somatória das forças na direção y igual a zero. Então, isso vai dar para a gente, se a gente considerar positivo o y para cima, FAB positivo mais FCD positivo menos 20 kN negativo. Então, a gente vai ficar com FAB mais FCD menos 20. A força aqui está em kN. Igual a zero. Bom, então essa é a primeira equação. Como nós temos duas incógnitas, ainda não dá para resolver a equação. Mas a gente pode fazer uma segunda equação, fazendo o cálculo dos momentos em torno do ponto A igual a zero. Então, se a gente fizer o cálculo dos momentos em torno do ponto A, FAB não vai causar momento, 20 kN causa momento, horário em torno do ponto A, né, se a gente considerar o ponto A fixo e a estrutura sob a ação apenas da força de 20 kN, ela vai rotacionar no sentido horário. Se a gente considerar o sentido horário como sendo sentido positivo, então o momento 20 kN vezes essa distância, que é 0,5, vai ser positivo. Força FCD vai causar um momento anti-horário, então menos FCD vezes o braço de alavanca em relação ao ponto A, que é 1,25 metros, que é a soma de 0,5 e 0,75. Então, a gente tem aqui a segunda equação. A segunda equação tem apenas uma incógnita, que é o FCD. Então, a gente pode resolver essa equação fazendo FCD igual a 20 vezes 0,5 dividido por 1,25. Então, a gente tem a força FCD, que vai ser igual a 8 kN. Agora, a gente pode, então, voltar para a primeira equação para calcular o valor do FAB. Então, FAB vai ser igual, a gente pode passar esse menos 20 para o outro lado positivo, vai ficar 20. E o FCD, como está positivo, a gente passa para o outro lado negativo. Então, menos 8. 20 menos 8, que vai dar 12 kN. Então, essa força FAB, agora nós possuímos ela. Ela vale 12 kN. Então, vamos marcar aqui que a gente possui ela. Pronto. Então, a gente já tem uma equação para calcular o ΔAB. A gente já consegue calcular esse ΔAB. Vamos agora verificar, esse seria o primeiro cálculo, né? Vamos agora calcular, definir uma equação para calcular o ΔCD. Então, vamos lá. ΔCD vai ser uma equação que é semelhante. Então, a gente tem a força,
está agindo no cabo CD, vezes o comprimento do cabo CD, a área do cabo CD, vezes o módulo de elasticidade do cabo CD. Então, nós temos a força, que nós calculamos ela agora há pouco, para calcular o FAB. O comprimento é dado do problema, a área é dado do problema, e o módulo de elasticidade é dado do problema, é o módulo de elasticidade do titânio. Então, a gente já conseguiu uma equação para resolver aqui o segundo deslocamento. Vamos agora fazer o terceiro cálculo, que é usando o processo de semelhança de triângulos, nesse triângulo que a gente desenhou. Então, aqui a gente pode escrever a equação da semelhança de triângulos. O nosso objetivo é calcular o ΔE. Então, a gente pode escrever, primeiro, olhando esse triângulo maior, que o ΔA em relação a B menos ΔC em relação a D, que é esse cateto, está para esse outro cateto horizontal, que é 1,25. Assim como aí a gente pega o mesmo cateto no triângulo menor, que é ΔE menos ΔC em relação a D, está para o outro cateto, que é 0,75. Então, essa é a equação a partir da semelhança de triângulos. Nessa equação, a gente pode, então, isolar agora o ΔE, que é o nosso interesse. Olha só. Então, o ΔE, a gente vai primeiro passar esse 0,75 para o outro lado, ele vai passar multiplicando tudo isso daqui. Então, vai ficar 0,75 multiplicado por ΔA menos ΔA em relação a B menos ΔC em relação a D. Ele vai multiplicar os dois. ΔA em relação a B menos ΔC em relação a D. E ele vai ser dividido por 1,25. A gente passou ele para o outro lado. Pronto. E vai ficar aqui do outro lado, junto com ΔE, esse menos ΔC em relação a D. Então a gente pode passar ele para o outro lado também. Ele vai passar positivo. ΔC em relação a D. Pronto. Então é essa equação que a gente desenvolve a partir da semelhança de triângulos. Vamos ver agora se a gente pode fazer o cálculo do ΔE. Temos o ΔC, que nós calculamos com essa equação no segundo passo. Então temos esses dois valores. E temos o ΔB, que nós calculamos no primeiro passo. Então a gente pode calcular o ΔE. Então, com essa equação da semelhança de triângulos, a gente faz o terceiro cálculo do ΔE. Agora, vamos fazer o quarto passo, que é o cálculo do F, deslocamento do F em relação ao E. Então, o deslocamento do F em relação ao E, ele vai ser também calculado diretamente com a equação do deslocamento axial. Então, o deslocamento do F em relação ao E vai ser a força que age no cabo EF vezes o comprimento do cabo EF dividido pela área do cabo EF dividido também pelo módulo de elasticidade do cabo EF. Então, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem nesse processo. Nós temos o comprimento, que ele é dado, ele vale 1,5 metros. Nós temos a força, porque a força é a própria força de 20 kN, que está agindo aqui na barra EF. Temos o módulo de elasticidade, que é o do titânio, e temos a área, que é dada do problema. Então, a gente pode calcular esse ΔF em relação a E, que é o nosso quarto passo. E, finalmente, o quinto passo, a gente vai fazer ΔF igual a ΔE mais ΔF em relação a E, que, na realidade, com esse quinto passo, a gente consegue finalizar as equações que vão ser usadas para resolver o problema. Então, a gente vai fazer esse procedimento aqui. A essa altura do campeonato, a gente já calculou ΔF em relação a E no quarto passo e o ΔE no terceiro passo. Então, a gente vai ter como calcular o ΔF, que é o objetivo do problema. Veja só, dá um certo esforço
a gente fazer esse processo de raciocínio em termos de equações antes de começar a fazer o cálculo desses deslocamentos. Mas esse esforço ele é justificado e ele permite realmente que a gente desenvolva a estratégia de solução. E agora, a gente precisa apenas fazer os cálculos. O trabalho mais importante foi feito. Então, vamos fazer esses cálculos. Primeiramente, vamos então calcular o ΔA em relação a B. Então, vamos fazer aqui os cálculos. Deslocamento ΔA em relação a B. Então, a gente vai usar a força que está agindo, a força AB, 12 kN. Vendo que agora a gente vai colocar os valores no SI. Então, é 12 vezes 10 ao cubo. O comprimento, que é o comprimento dado de 2 metros. Então, vamos colocar aqui 2. Já está no SI. A área também é dada. Essa área ela vale 60 milímetros quadrados. Aí aqui a gente tem que fazer a conversão. Ou seja, 60 milímetros quadrados é 60 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o módulo de elasticidade do titânio. Então, esse módulo de elasticidade do titânio ele é dado do problema e ele é 350 gigapascal. Então, giga é 10 a nona pascal. Pronto. Então, a gente, quando faz esse cálculo, usando a calculadora científica, a gente obtém o valor de aproximadamente 1,14 vezes 10 a menos 3 metros. Então, esse é o deslocamento A em relação a B. Vamos agora calcular o deslocamento do C em relação a D. A montagem da equação vai ser semelhante, só que a gente vai colocar a força FCD. 8 vezes 10 ao cubo, para ficar em newton. O comprimento é o mesmo, 2 metros. A área, agora, ela é 45 milímetros quadrados, é dado do problema. Então, é 45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o módulo de elasticidade é o módulo de elasticidade do titânio. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém um valor de aproximadamente 1,02 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui a gente tem o valor do deslocamento CB. Note uma coisa importante agora e muito interessante. O deslocamento A em relação a B foi maior, um pouquinho maior do que o deslocamento do C em relação a D. Então, o nosso exercício, o nosso desenho inicial aqui, ele estava correto. Tá? Mas, se o deslocamento CD fosse um pouco maior, as equações seriam as mesmas. Então, a gente teria como fazer o raciocínio continuaria o mesmo. Tá? Mas, a gente nota que o deslocamento A em relação a B realmente é um pouco maior do que o deslocamento C em relação a D. Vamos continuar calculando agora. Já fizemos os 2 primeiros passos aqui do cálculo. Vamos calcular agora o ΔE, com a equação que a gente desenvolveu a partir da semelhança de triângulos. Então, o ΔE vai ser igual a 0,75 sobre 1,25 vezes ΔA em relação a B menos ΔC em relação a D. Então, vai ficar 1,14 vezes 10 a menos 3 menos 1,02 vezes 10 a menos 3 mais o deslocamento do C em relação ao D, ou seja, mais 1,02 vezes 10 a menos 3. Então, quando você faz esse cálculo aqui, usando sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 1,092 vezes 10 a menos 3 metros. Como era de se esperar, esse valor ele é um valor intermediário entre esses dois deslocamentos. Bom, então fizemos já o terceiro passo. Vamos fazer o quarto passo agora, o deslocamento do F em relação ao E. Então a gente vai usar o deslocamento, para calcular o deslocamento do F em relação ao E, nós vamos usar a equação. F é F, que é 20 kN, ou seja, 20 vezes 10 ao cubo, vezes o comprimento. Esse comprimento é dado do problema, ele vale 1,5 metros.
Então, vezes 1,5, dividido pela área. A área também é dada no problema, é 75 metros quadrados essa área. Então, 75 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o módulo de elasticidade é o módulo de elasticidade do titânio, como para o caso das outras barras. Quando você faz esse cálculo, você obtém o valor de aproximadamente 1,14 vezes 10 a menos 3 metros. Note que esse valor ele é o mesmo valor que a gente calculou para o ΔA em relação a B. Isso foi uma coincidência, tá? Então, esses valores são iguais, mas foi apenas uma coincidência aqui, devido às diferenças de força e de comprimento, e de área de seção transversal dessas estruturas. E, finalmente, a gente vai para o último passo do problema, que é o cálculo do deslocamento do ponto F. Então, vamos escrever aqui que o deslocamento desse ponto F vai ser igual à soma do deslocamento do ponto E, que é 1,092 vezes 10 a menos 3 metros, mais o deslocamento do E em relação ao F, que é 1,14 vezes 10 a menos 3 metros. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de 2,23 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui a gente tem o processo de, esse valor é aproximado, né? Nós temos o cálculo do deslocamento do ponto F. Bom, então esse problema é um problema que ele deu um certo trabalho para a gente, não nesses cálculos finais que nós fizemos. Veja que os cálculos eles são sempre a parte mais simples do problema. Você só tem que ter bastante cuidado ao usar a calculadora para fazer esses cálculos de tal maneira a obter os valores corretos. Mas onde tem realmente o raciocínio de engenharia é nesses desenhos, nesse processo da estratégia de solução. Então esse problema foi um problema longo, mas bastante interessante do ponto de vista do estudo de cargas axiais. Então é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!